Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos mais uma vez meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Nós estamos estudando a vida de um personagem chamado Neemias, personagem esse que para nós é um exemplo de liderança eficaz. E olhando para a vida de Neemias, nós estamos aprendendo com os princípios que ele usou para ter tido o sucesso que ele teve na execução da reconstrução aí dos muros de Jerusalém. Nós vemos que Neemias ele é um tipo de líder que quando recebe então a notícia do seu irmão de como Jerusalém estava, as portas queimada a fogo, os teus muros aí assolado, a cidade estava vivendo em extrema miséria, nós iremos ver que a sua primeira atitude, o seu primeiro ato foi o ato de orar, como já falamos aqui. Neemias pôs-se a orar, a jejuar, chorou, lamentou pela situação, mas Neemias não ficou só nisso. Neemias é um personagem que também ele age. Ele é um personagem que mostra-nos aí a importância de não só se assentar, lamentar, chorar, mas de levantar e também agir. Mas antes de agir, nós vamos ver que Neemias, ele é uma pessoa que planeja bem os teus atos, as tuas ações. Hoje nós vamos falar sobre o princípio do planejamento, a importância que nós precisamos dar ao planejamento antes da ação, antes de fazer aí a execução do projeto. É preciso elaborar aí o nosso plano, né, de ação. E quando lemos então no capítulo de número 2, versículos de número 4 ao versículo de número 9, nós veremos aqui uma lição tremenda a respeito do planejamento. Por quê? No versículo de número 4, nós temos quando o rei permite que ele fale e pergunta para ele: "Que me pedes agora?", né? Ou "O que posso fazer por você para te ajudar? Que queres que eu te faça?". E é nesse momento então que nós chamamos aí de ter aberto a porta da oportunidade. Eu li uma frase, não me recordo o autor agora, mas ele diz que é melhor você estar preparado e não ter a oportunidade do que você ter a oportunidade e não estar preparado. A oportunidade se abriu diante de Neemias e cremos que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós teremos aí uma oportunidade, né? Uma porta que se abre. E é nesse momento que nós precisamos estar então preparado para lidar com essa oportunidade. Às vezes, oportunidade, ela vem no meio de tribulação, de grande problema, onde às vezes nós estamos enxergando como crise, às vezes essa crise é uma oportunidade que nós estamos tendo para fazer algo que vai mudar a nossa vida. O rei olha para Neemias e pergunta: "O que eu posso fazer?". Neemias é o tipo de homem que conta com o céu. Os resultados aí da sua liderança estão baseados em Deus. Mas isso não quer dizer que Neemias ele não está preparado. E a Bíblia vai dizer que ele ora. Neemias orou, né? O versículo diz: "Então orei ao Deus do céu". E antes de Neemias então falar, ele faz esta rápida oração no seu espírito, falando com Deus. E então ele começa a falar o desejo dele de estar indo à terra aonde estavam os sepulcros dos teus pais. E a Bíblia então vai nos dizer que é nesse momento aí que começa a abrir esse leque e nós então veremos os planejamentos de Neemias. Veremos que a ação que ele toma diante do rei não é uma coisa pensada exatamente naquele momento. Nós vamos ver que antes disso, com toda certeza, nesse momento de oração que Neemias tem de 4 meses de jejum, Neemias ele não simplesmente ora, mas ele pega os seus papéis, eu estou falando, ilustrando, né, o que a Bíblia diz, e vai para o planejamento. Ele vai fazer o seu planejamento.
certeza temos que ele tinha contato com os moradores de lá, como temos no versículo de número 1, Anani. Quando Anani traz a notícia, o seu irmão, falando a respeito da situação, então nós entendemos que Neemias ele tem um ponto de contato, ele tem ciência de como a situação está lá, por causa do teu irmão, que descreve, Neemias nunca foi lá, mas Neemias tem uma pessoa ao seu lado que sabe como as coisas estão lá. Preste atenção à importância de estar bem informado, de estar rodeado de pessoas que podem ser aquilo que muitas vezes em sua vida falta. Às vezes nós temos uma deficiência. Quem sabe essa deficiência de Neemias seria de não ter o contato físico, né? Um contato pessoal. Porém, através de Anani, essa deficiência, dificuldade, se é assim que podemos dizer, que Neemias tem de conhecimento pessoal, ele traz através então desse irmão. Então, através dele, ele sabe do que ele vai precisar ali. E é nesse momento que ele então fala a respeito desse desejo que ele tem de estar indo ali até a terra de Judá. E Neemias, ele sabe o que ele quer. Versículo de número 5. Observe a importância de você saber o que você quer. Nós temos que, diante das oportunidades, estar ciente. E para isso nós precisamos, então, aí do planejamento. E ele disse, é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu edifique. Neemias esboça aí o desejo de estar indo. Sendo assim, a Bíblia vai nos dizer que o rei determina, primeiro pergunta, e depois determina um período de tempo. Esse período é um pouco extenso. Alguns chegam até a dizer que foi um erro de escrita, alguma coisa nesse sentido, mas não entraremos aqui para falar a respeito desse ponto nesse momento, pois fugiríamos do nosso propósito aqui. Então, Neemias vai pedir e será um tempo de 12 anos. Olha que coisa. Capítulo de número 2, versículo de número 6, né? Apontando-lhe eu um certo tempo. No capítulo de número 5, versículo 14, fala desses 12 anos. E no capítulo de número 13, versículo de número 6. Então aqui nós veremos aí que Neemias ele tem mais ou menos a ciência do tempo, né? Ele está aí bem firmado, está bem proposto e tem ideia de algumas coisas. Isso é muito interessante porque o próprio Jesus, no capítulo de número 14 do Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, do versículo 28 ao versículo 31, Jesus falando aos teus discípulos, no contexto a respeito dos discípulos o seguir, ele fala do preço, né, do discipulado. E ele fala que não era simplesmente as pessoas o seguir, mas elas precisavam saber da responsabilidade que era servir Jesus. E então Jesus conta uma parábola usando um rei que está se preparando para a batalha e de um construtor que está edificando uma torre. No caso do rei, ele diz que primeiro o rei manda aí embaixadores para ver se há paz. Se não, ele manda pessoas para fazer uma análise de quantos que eles precisam para ir para a batalha. Nós temos o exemplo de um guerreiro, de um soldado no Antigo Testamento, que era um líder, né, chamado Josué. Josué, ele quando vai entrar na cidade aí de Jericó, quando eles pisam em Canaã, ele manda 2 espias para ver como que a cidade estava. Tudo isso faz parte do planejamento de guerra. Tudo isso faz parte
de um plano elaborado. Mesmo Deus estando ali com Josué, Josué como um guerreiro, como um perito de guerra, ele sabe da necessidade que ele tem de conhecer aí o que ele precisa para levar para o campo de guerra. Sendo assim, Jesus, ele diz que quando você edifica uma torre também não é diferente, para que esta torre ou o projeto não pare no meio do caminho, as pessoas venham zombar. Jesus então diz que é necessário você saber o que você precisa fazer, o material que você precisa comprar, para caso você iniciar e não poder dar continuidade no seu projeto. Jesus então nos ensina a importância do planejamento para o sucesso naquilo que a gente deseja executar. Quando falamos de planejamento, nós estamos então falando da importância de organizar as coisas. Planejar é organizar. Lendo um livro do William Douglas e Rubens Teixeira, nesse livro sobre a chave para o sucesso, eles descrevem a importância do planejamento. E nesse livro eles dividem aí o planejamento em 3 degraus, chamados 3 degraus do planejamento. Ali eles descrevem então o primeiro degrau como planejamento geral, né? Estratégia a longo prazo, que é o planejamento que você faz, por exemplo, há anos, né? Então você planeja isso. Segundo, planejamento por fases menores, que é semestral, trimestral, aí bimestral, né? Então, aí já se resume. E um pouco menor ainda, que é o planejamento, que ele chama diário, né? Semanal, chamado de administração de tempo, a importância do planejamento até do seu tempo, para que você não perca, então, tempo. Isso é muito interessante. Nós não sabemos exatamente qual o método usado por Neemias, mas sabemos que Neemias é o tipo de líder que planeja antes de fazer. Eu li uma frase também de Winston Churchill. Ele escreve assim: quem falha em planejar, planeja falhar. Então nós não podemos falhar no planejamento. E Neemias, ele não falha nisso. Neemias, ele sabe que agora, sem um plano, ele não terá como chegar ao seu objetivo. E aí, é bem interessante quando continuamos a ler os versículos. Observe só o versículo de número 6, que o rei diz, né? Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltará? E aprove-me ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo, certo? Então nós falamos que esse tempo está revelado, que foram um período aí de 12 anos. O versículo de número 7 diz assim: disse mais ao rei, Neemias, falando no versículo 7. Se parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até chegar a Judá. Olha só, Neemias é muito inteligente, muito sábio. Neemias conhece a história, né? E quem não conhece a história pode cometer os mesmos erros que às vezes na história foi cometido. Neemias, conhecendo o passado, sabia que já nos dias de Esdras, os edificadores foram impedidos pelo samaritano à força do braço. Eles impediram, e Neemias, conhecendo isso, ele sabe como vai lidar com aquela situação. Agora, o que ele faz? Ele quer uma carta assinada, carimbada, com o carimbo real do rei. Ele quer ir no nome do rei, com permissão do rei, para que ninguém o impeça, porque ele passaria por províncias, onde aí a Pérsia já havia conquistado e tinha os seus governadores, que eram os cabeças que
o rei havia colocado. Então Neemias, passando por esses lugares, ele poderia ser impedido de chegar aí até o seu objetivo. E o que Neemias faz agora? Olha a importância de se planejar. Se Neemias não tivesse planejado antes, primeiro ele precisaria ir a Jerusalém, está chegando ali, ter ciência e depois então ele voltar para ir. Mas ele não faz isso. Ele já tem ciência, né, do que ele precisa. Por quê? Porque ele está ligado com a história. Ele conhece o que já havia acontecido no passado. Respeite a história, aprenda com a história, né? Conheça fatos aí, estude fatos. E Neemias é assim, pedindo, versículo de número 7, ele pede carta para poder passar aí chegar e entregar aos governadores. O versículo 7 diz: para que me permitam passar e chegar a Judá, né? Então, nós precisamos estar ciente das necessidades que nós temos para chegar no nosso objetivo. E tudo isso vem dentro do planejamento. Porque no planejamento, nesse tempo que nós passamos meditando, eu acho interessante no livro do pastor Richard Aren, que ele diz que o momento do planejamento é o momento da reflexão, é o momento do pensar, é o momento em que o líder pensa que ele vai para um lugar, se ele tem como refletir, um lugar onde ele pode analisar, e em oração ele consegue também, de uma maneira, ouvir a voz de Deus, ser direcionado por Deus. E Neemias, ele é esse tipo de pessoa que ele tem os seus pensamentos bem claro, bem definido, né? Ele não fica atrapalhado na hora de falar, ele já está bem preparado, né? Ele não está perdido, ele não em um momento de pressão na frente do rei, como nós já falamos aqui, do lado da rainha, a rainha estava do lado, a rainha de alguma maneira também poderia dar uma palavra ao rei, impedindo, lembrando de que esta cidade ela foi mal falada aí pelos inimigos nos dias de Esdras, né? E foi bloqueada pelo próprio rei. Então, estando a rainha do lado, você vê que Neemias, ele é uma pessoa que tem sabedoria e ele consegue lidar com o momento por causa aí de tempo que cremos que ele passou pensando, refletindo, analisando para chegar a executar. Então ele pede cartas de permissão. Segundo, ele também, no versículo 8, vai pedir também mais uma vez carta, agora é para ter acesso aí à floresta, né, do rei. E é interessante porque diz que esta floresta, ela é próxima de Jerusalém. Isso é informação que Neemias tem, né? Isso alguém falou para Neemias, porque Neemias nunca havia ido lá. Então cremos que pode ter sido Anani ou qualquer um outro. Mas Neemias tem ali informações privilegiadas. Alguém falou. E por que ele precisaria, então, de acesso à floresta do rei? Porque ele vai dizer, ó, versículo 8, como também uma carta para Asaf. Ele sabe quem é a pessoa responsável. O guarda que está lá. Neemias está a quilômetros e quilômetros de distância, aqui na Pérsia. Mas ele sabe o nome da pessoa que está trabalhando, que é o guarda, lá do outro lado, né? Do mundo, entre aspas, assim, para que a gente possa entender. Olha só como ele é uma pessoa que está informada para fazer o que ele tem que fazer e ter sucesso. Ele fala pelo nome, parece que é pessoa conhecida dele. Ele diz, eu preciso que o senhor também me dê carta para que eu tenha acesso a Asaf. E Asaf permita que eu entre dentro da floresta e ali eu tenha acesso aos materiais que eu vou precisar, né? Aí ele fala, ó, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, para o muro da cidade, para a casa que eu
houver de entrar, né, de morar. E o rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então aqui nós vemos sim a ligação do divino, mas também aí a parte humana, a capacidade desse líder. Deus operando, Deus fazendo, mas um homem extremamente preparado. Um homem que sabe o que tem que fazer. Isso é muito interessante. Gênesis aí, ele fala a respeito desse conhecimento e da maneira que Neemias está bem informado, né? Então Gênesis ele destaca aí como que Neemias sabe, né, que vai precisar construir uma casa, que precisa construir o muro, que precisa edificar o pátio, tudo isso, informações. Então era um camarada que estava bem preparado. Neemias tendo carta de acesso, Neemias teria todo o material que ele iria precisar, né? Ou seja, Neemias se preparou para o momento em que ele teria a oportunidade de falar. Então nós também precisamos. O que nós aprendemos com esse princípio aí do planejamento, né? Nós aprendemos que às vezes em nossa vida nós não somos tão eficiente como deveria por não termos preparo adequado para as nossas tarefas. Então, você que está me ouvindo agora, eu não sei quais são os teus objetivos, eu não sei quais são aí os seus alvos, mas uma coisa é necessária, principalmente para nós que vivemos numa cultura brasileira, onde deixamos tudo para a última hora, onde muitas vezes confiamos em pessoas e acabamos, né, naufragando por causa disso. Então, nós vamos aprendendo a importância do planejamento. Você tem se planejado? Para uma viagem, nós precisamos de um planejamento. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de planejamento. Como eu já disse, a frase, né? Quem não planeja, né? Quem falha em planejar, planeja falhar. Então nós precisamos planejar. Para mim, finalizar, eu gostaria de fazer 3 perguntas que Rick Warren fazem em seu livro. Ele diz que para que você saiba planejar as suas coisas, primeiro você precisa saber aonde você está agora. E a primeira pergunta que ele faz é: onde eu estou agora? Então responda esta pergunta. Aonde você está agora? Você entende? A pergunta, ela não é literalmente espaço físico, geográfico, né? Mas nós estamos falando no sentido da nossa vida. Aonde você está agora? Segundo, onde quero estar? Então, daqui uma semana, ou daqui meses ou ano, aonde você quer estar? Terceiro, como posso chegar lá? Aqui faz parte então do planejamento. Esta terceira pergunta: como posso chegar lá? Então você imagina Neemias pensando: aonde estou agora? Ele parando, né? Refletindo. Segundo, onde eu quero chegar? Preciso ir lá para Jerusalém. Mas para mim chegar lá em Jerusalém, o que eu preciso fazer para chegar lá? Então eu preciso falar com o rei, eu preciso de material, eu preciso de passar por onde os inimigos estarão e eu poderei ser barrado. Então é aonde ele começa a fazer o relatório, a fazer aí o script, né, da sua história, para que ele possa chegar aonde ele deseja. Veja o quanto é importante nós planejarmos aquilo
que nós iremos fazer. Que Deus nos ajude, que possamos aprender com esse personagem chamado Neemias, que é um grande exemplo de um líder eficiente, eficaz, um líder que obteve sucesso na sua caminhada. Não faça por fazer. Seja essa pessoa previdente, se assente, calcule, e se der errado, se no meio do caminho não acontecer como nós estávamos esperando, se um pneu furar, temos o step. Então nós precisamos entender. Lembre da parábola aí que Jesus contou, né, em Mateus capítulo 25, das prudentes. Olha só, as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, enquanto as 5, chamadas de louconécias, levaram apenas em suas lamparinas. E atrasando o esposo, o que aconteceu? Faltou azeite. Então nós temos que estar preparado para aí os problemas que às vezes acontecem no meio aí da caminhada. E é onde muitas vezes nós apenas pensamos que é simplesmente aqui colocar uma mochila nas costas e subir o Monte Everest. Não, não é assim, não é assim. Nós precisamos planejamento, nós precisamos de muita coisa para às vezes conquistar ou colocar em prática o plano. Por isso que eu gostaria de deixar esta pequena reflexão, esse estudo aí desta vida de Neemias como um exemplo para nós. Planeje, sente com a tua esposa, com os teus obreiros, e antes de fazer, ouça pessoas. Às vezes as pessoas que estão de fora conseguem ver aquilo que nós não estamos conseguindo ver. Às vezes, eu tenho muito hábito de observação, né? Eu aprendi que, principalmente quando você está na presença de pessoas sábias, de pessoas de sucesso, pessoas que obteve em sua vida honra, sucesso, que chegaram, é importante você observar. Então eu tenho aprendido, eu gosto de ler literatura desses personagens, suas biografias, na verdade, né, contando. E eu gosto de observar, e eu vejo que muitas vezes as pessoas estão na presença de pessoas sábias, mas elas gostam de falar, elas não gostam de ouvir. E nós precisamos entender que na parte do planejamento daquilo que nós vamos fazer, é hora de ouvir mais do que falar. De contar com pessoas que estão ao nosso lado e ver pelos olhos dos outros. Porque você pode ser sábio, mas existe alguém ali que pode de alguma maneira te ajudar nesse processo que você está envolvido. Então, todas as pessoas que estão ao nosso redor de alguma maneira podem nos ajudar, pode nos contribuir, colaborar. Neemias, ele chega diante do rei, mas é nítido que ele teve participação de pessoas fundamentais em sua vida, começando pelo relatório que ele recebe. Então, pessoas são importantes e nós precisamos valorizar, às vezes, esses pequeninos, né? Pessoas que são observadoras, que podem, né, nos alimentar no sentido de como devemos lidar com situações, tá certo? Então que você seja esse tipo de pessoa também, sábia, que saiba planejar e entenda que dentro do planejamento pessoas são importantes. São importantes ouvir, não só falar. Deixar que as pessoas falem. Observação, né? Observação, estar atento ao que acontece ao nosso redor. Que Deus abençoe. Nós continuaremos falando ainda a respeito desse personagem, os princípios de sua liderança. Mas eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo, você que tem acompanhado esse canal, deixe o seu like aí, porque isso também colabora para o crescimento do nosso canal. Nossa intenção aqui é edificar vidas, é abençoar vidas. E quanto mais pessoas forem alcançadas, esse com toda certeza será de grande edificação para a nossa vida e para o nosso ministério também, tá certo?
Então, se você também não gostou, você pode fazer aquilo que você sente no teu coração, mas você que não se inscreva também no canal, comente, né? Deixe aí esse sininho aí ativado para que você seja notificado, tá certo? Convide, divida com o grupo da sua igreja esse vídeo. Eu tenho certeza, é a palavra de Deus, né? Que nós estamos compartilhando. É a palavra de Deus. Estamos compartilhando conhecimento. E que Deus nos ajude a poder edificar. Que muitos projetos possam ser concretizados aí por ter tido, né, esta sabedoria, esse planejamento que Salomão fala, né? Que quando nós planejamos, então em nossa vida nós teremos sucesso. Já falamos a respeito disso em um outro vídeo. Que Deus abençoe. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Eu tenho certeza que Deus vai nos dar a vitória. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.